O que significa a palavra reforma? Reformar. Trazer de volta a forma. Trazer novamente a forma. O cristianismo contemporâneo perdeu a sua forma. O cristianismo atual perdeu a sua forma. Olha aqui para mim. Se você se converteu de 20 anos para cá, se você agregou-se a alguma igreja evangélica de 20 anos para cá, você tem uma grande probabilidade de nunca ter conhecido o verdadeiro evangelho. Se você é um cristão que veio para a fé dos últimos 20 anos para cá, você tem uma grande probabilidade de não ter uma pista sequer do cristianismo bíblico, histórico, teológico, cristocêntrico, de apenas fazer parte de uma comunidade social. Nós estamos vivendo uma crise terrível. A igreja tem ido de mal a pior, tem naufragado num caos teológico, num caos moral, tem caminhado a passos largos para uma total descaracterização do cristianismo bíblico. Isso é muito sério. A igreja está perdida, ou aquilo que se chama igreja está perdida. Você está vendo a explosão no Brasil do crescimento evangélico. Igrejas a cada esquina, denominações as mais distintas, e o florescer de um avivamento, eles estão dizendo. Mas o que está crescendo aí não é a igreja bíblica, não é a igreja de Cristo. O que está sendo pregado aí não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. É um evangelho híbrido, diluído, sincrético, bruxificado. Nós estamos vivendo uma crise terrível. A igreja tem ido de mal a pior, tem naufragado num caos teológico, num caos moral, tem caminhado a passos largos para uma total descaracterização do cristianismo bíblico. Isso é muito sério. O que está sendo pregado aí não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. É um evangelho híbrido, diluído, sincrético, bruxificado. Então nós necessitamos de uma reforma que vem das Escrituras, que parte da doutrina dos apóstolos, que parte da teologia paulina, petrina, joanina, que vem da pureza genuína do Santo Livro de Deus. Uma reforma que obedeça somente às Escrituras, e só as Escrituras deem louvor. É disso que nós estamos precisando. A igreja carece disso. Oséias 4:6 diz: por que o louvor está sendo destruído? Por que a igreja está sendo destruída? Por que o povo evangélico está sendo destruído? Por falta de conhecimento. A ignorância é o maior inimigo da igreja contemporânea. A ignorância é o maior inimigo, a causa do naufrágio do louvor contemporâneo. A ignorância tem produzido uma geração inteira de ímpios. Muita coisa que você vê não é igreja, são comunidades de bodes pastoreados por lobos. Não são igrejas. Quero trazer hoje a nós a necessidade de conhecimento bíblico. Com urgência, a igreja, o cristão, precisa voltar ao estudo das Escrituras. Eu quero fazer aqui diante de vocês, aqui através dessa pregação, aqui para as pessoas que vão me assistir, um apelo urgente à igreja brasileira, à cristandade brasileira, à nação brasileira, que volte às Escrituras, que volte ao estudo profundo das Escrituras, que volte a ser a Bíblia, as Sagradas Escrituras,
o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, o vetor que conduz a igreja na verdade. Você tem visto o sincretismo, o abandono da fé, a miscigenação do evangelho brasileiro, da cristandade brasileira. Você tem visto heresias, meninices e equívocos em alguns círculos chamados evangélicos, cristãos. E tudo isso está sendo dado, tudo isso é fruto da igreja contemporânea, do cristão moderno ter se afastado das escrituras, ter deixado de ser uma igreja estudiosa, ter deixado de ser uma cristandade bereana, que examinava nas escrituras para ver se isso era assim. Então o meu apelo é para que nós voltemos às escrituras, é para que nós voltemos ao conteúdo bíblico, é para que nós andemos e fundamentemos o nosso cristianismo apenas nas sagradas escrituras. Esse foi um brado de Martinho Lutero na Reforma Protestante no século XVI, quando ele diz sola escritura, não mais encíclicas, bulas papais, não mais a tradição, só a escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus, ela é a razão da nossa fé. E eu acredito que o grande problema da igreja contemporânea, do fracasso da igreja atual, o grande problema do nosso cristianismo ser débil, burocrático, carnal, mundano, é a ignorância acerca da pessoa de Deus, a ignorância acerca das escrituras, a ignorância da revelação de Deus na sua palavra. Pois os textos são claros, o meu povo, a igreja de Deus, está se perdendo, está sendo destruída, golpeada e saqueada pelo inferno, está sendo tripudiada pelo pecado, por falta de conhecimento, por seguir outros deuses, falsas doutrinas, por estar virando uma igreja sincrética, diluída, híbrida, descaracterizada, falsa, fraca, anêmica, débil, não tem a substância teológica, bíblica, histórica, clássica, está perecendo por isso. Conteúdo superficial, uma água rala, uma fé barata, uma graça barata, é isso que estamos vivendo.